A paz do Senhor, minhas queridas ouvintes, leitoras, mulheres de Deus abençoadas, que têm acompanhado comigo a leitura do livro Invisível, O Dom de Permanecer Escondido em um Mundo que Ama Ser Notado, que é da autora Sarah Hackett, pela editora Impacto. Hoje nós temos mais um áudio, agora com a finalização do capítulo 1, que nós estamos nele há mais ou menos uns 3 áudios. Como eu disse para vocês, esse é um livro de menos capítulos, mas com capítulos mais extensos. E eu posso dizer que intensos também, porque aquilo que nós já temos recebido através da leitura desse livro é incrível. Aquilo que Deus tem revelado acerca da intimidade que nós temos que ter no relacionamento com Ele. Eu espero que vocês estejam sendo abençoadas, assim como eu estou. Enquanto faço essa leitura aqui, enquanto gravo essa leitura para vocês, também tenho sido extremamente edificada e abençoada. Sem mais demora, vou passar então a leitura da vez. Prepare seu coração para aquilo que nós temos para receber da parte do Pai no dia de hoje. Vamos lá? Passamos a maior parte da vida ocultos dos outros. Nossos pensamentos, nosso sono, a criação dos filhos, a maneira como dirigimos e fazemos compras. Deus nos criou para que nos ocultemos nele, não que trabalhemos para ele. No início de minha vida adulta, eu estava oculta em uma loja entre mesas rústicas carregadas de toalhas e peças de cerâmica, enquanto os meus sonhos ministeriais definhavam em um diário gasto perdido em algum lugar do porão de casa. Quando eu era uma jovem esposa, eu estava escondida atrás de uma escrivaninha, enquanto o sujeito com um MBA recebia o crédito por meses de meu trabalho sem jamais reconhecer minha existência. Anos mais tarde, eu estive oculta, sem filhos, nos chás de bebê em lugares cheios de mulheres que conversavam sobre maternidade e trocavam roupas de gravidez. Fiquei oculta sob pilhas de papel e dívidas de adoção enquanto minhas amigas amamentavam seus bebês. Fiquei oculta em uma casa de hóspedes na Etiópia com uma criança recém-adotada que chorava por horas a fio e percebi que nenhuma de minhas amigas jamais entenderia o suor que derramei em apenas alguns dias de maternidade. Fiquei oculta com aquela mesma criança no colo, enquanto ela chorava novamente as feridas de ter vivido tempo demais abandonada, sem poder curar o que já havia passado. Fiquei oculta por trás de um púlpito, trêmula ao contar minha história e abrir partes vulneráveis de minha vida a escrutínio e críticas, dando às pessoas a oportunidade de comentar e entender tudo errado. Mais recentemente, estou oculta vestindo calças de moletom em casa com 6 filhos, crianças cujas necessidades transformam meus dias em um borrão fácil de esquecer se não estivesse registrado online. Estou escondida ao sentar-me sozinha no fim do dia, cansada demais para dobrar roupas limpas ou ajudar aquelas mãozinhas a segurar os lápis de cor. Houve uma época em que eu empilhava essas experiências todas e as rotulava como improdutivas, desperdiçadas e perdidas, mas agora as vejo de forma diferente. Estes são dias essenciais, os mais importantes, cada um cheio de horas nas quais posso decidir ocultar-me em Deus. E me junto a multidões de homens e mulheres escondidos propositalmente para ser treinados a apaixonar-se por Deus. Eles estão limpando banheiros, batendo cartão, limpando comadres, sendo criticados e lutando contra a fadiga, com a oportunidade de encontrá-lo em meio a todo o resto. Nenhum momento é pequeno demais, insignificante demais para se ocultar em Deus e passar tempo com Ele. Deus ama nos esconder. Por trás de circunstâncias, chamados, incompreensão ou desprezo, até mesmo dos amigos mais queridos, Ele nos esconde. Podemos nos sentir encobertos e despercebidos, mas Deus está nos treinando para que voltemos os olhos para Ele com a intenção de encontrá-lo ali. Estar oculto não significa ser punido ou se encontrar sob o desprazer de Deus. O salmista diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo tem um refúgio e fortaleza em Deus. Salmo 91, versículo 1. Deus não nos bane para o lugar oculto. Ele nos convida a estar ali. E encontrar Deus em secreto pode ensinar um coração a cantar. Maria de Betânia. Sobre ela, Jesus disse: em todo o mundo, onde quer que for pregado o Evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Marcos 14, 9. Ela pode não ter sido uma das pessoas mais memoráveis nos Evangelhos ou entre os discípulos de Jesus. Durante sua vida, ela provavelmente não foi uma líder extrovertida de um ministério que atraiu um grande número de seguidores. Ela simplesmente tocou uma vida, e sua história passou a ser contada para sempre. Quando Jesus foi a Betânia 6 dias antes da Páscoa, ele entrou no redemoinho corriqueiro da vida de Maria.
as estradas que seus pés calejados e cansados conheciam de cor, o lugar onde ela buscava água, os pisos que ela varria. E foi naquele contexto familiar e ordinário que algo extraordinário ocorreu, um desperdício extraordinário. Quando Jesus jantava com seus amigos, Maria derramou perfume sobre seus pés e os secou com os próprios cabelos. Embora outros tivessem se escandalizado e criticado suas ações, Jesus a dignificou com palavras. O Filho de Deus ficou grato pelo que aquela mulher havia feito. Ele chegou a dizer que ela seria lembrada e tida em alta consideração por seu desperdício. Era a história dela que ele viera para contar naquela noite. E é verdade. Mais de 2000 anos depois, conhecemos Maria não por causa da comida que talvez ela tenha servido mais cedo naquele dia, pelo parente idoso do qual ela tenha cuidado, ou mesmo por causa das orações que ela pode ter feito. Nós a conhecemos por sua ousada e amorosa extravagância em relação a Deus. E mesmo essa demonstração pública de afeto também foi escondida. Não porque ninguém mais a presenciou, mas porque ninguém mais importou naquele momento. Maria tinha olhos somente para uma pessoa. Sua motivação estava relacionada a ele. Ela não chegou aos pés de Jesus buscando elogios, mas permaneceu ali apesar das críticas. Aquilo que ela cultivou com aquele homem de maneira quieta e ordinária tornou-se sua maior expressão. Isso é amor radical de acordo com Jesus. Em Maria, vemos o que significa desperdiçar a nossa vida em Deus. Em situações que de outra maneira evitaríamos ou das quais nos ressentiríamos, o cubículo no quarto andar, a última fileira de cantores, a lavanderia. Deus nos convida, por meio da história eternamente repetida de Maria, a demonstrar uma expressão de amor radical. O tipo de amor desequilibrado que lança tudo aos seus pés, independentemente de ser visto, aprovado ou aplaudido. Os pedaços do momento de desperdício de Maria formam um prisma através do qual devemos considerar a ideia de estar oculto. Deus usou um momento voltado exclusivamente a ele para convidar outros indivíduos a aproximar-se dele. Um momento em que ela não buscava elogios nem temia as opiniões alheias. Um momento firmado em tantos outros que o antecederam, no qual o amor e a devoção de Maria a Jesus alimentaram suas ações. Nos capítulos a seguir, exploraremos as ricas, ainda que por vezes ocultas, oportunidades que Deus nos dá em nossos próprios momentos de invisibilidade e a forma como podemos nos apoiar nessas circunstâncias com esperança e como podemos crescer profundamente, continuamente. Este convite para abraçar a invisibilidade nasce de um convite único e periódico a fazer a pergunta da nossa vida. Quando ninguém o aplaude, quando a vida parece difícil e sem sentido, ou simplesmente quando a quietude se torna enfadonha, você se abrigará em mim? Você desperdiçará seu amor comigo neste lugar? Para continuar estudando. Ler 1 Samuel 16:7, Salmo 17:8, Salmo 18:19, Salmo 91, Salmo 107:2, Salmo 119:130, Salmo 139, Provérbios 25:2, Cantares 2:14, Isaías 64:4, Mateus 6, do 1 ao 4, Marcos 14:9, João 1, do 47 ao 50, 2 Coríntios 4, 16 a 18, Gálatas 1:10, Efésios 3, 17 a 19, Filipenses 1:6, Colossenses 3, do 1 a 4, Hebreus 12:2. Esta seção ao final de cada capítulo é destinada aos leitores que, como eu, desejam aprofundar-se nesses ensinamentos com base na verdade de Deus. Alguns versículos são citados ao longo dos capítulos e outros são apenas mencionados. Convido você a usar tais passagens como pontos de partida para abrigar-se em Deus, perder tempo em adoração ao Senhor e incorporar a palavra em sua linguagem diária. Capítulo 2. Visto e celebrado. Descobrindo quem somos, à parte do que fazemos. E Marta serviu. João 12:2. Eu tinha 17 anos e era ainda um bebê na fé quando, em um misto de oportunidade e impulso, entrei em um avião pela primeira vez. Estava a caminho de um acampamento cristão nas montanhas Adirondack, a fim de trabalhar voluntariamente como garçonete. Até então, eu jamais tinha ficado fora de casa por mais de uma semana. Até 1 ou 2 anos atrás, eu era a garota que ficava com saudade de casa no meio das festas de pijama e reclamava quando minha mãe me pedia para passar o aspirador de pó.
No entanto, ali estava eu, voando para vários estados de distância com a intenção de servir a outros das 7 da manhã às 10 da noite durante um mês. Nossa equipe, 30 voluntários do ensino médio, arrumava mesas, servia a comida e limpava tudo diariamente no café da manhã, almoço e jantar para 300 acampantes barulhentos e esfomeados da nossa idade. Corríamos de uma refeição para a próxima, mal tendo tempo para respirar. As migalhas do almoço ainda estavam sob as nossas unhas quando tocava o sino de jantar. O trabalho era cansativo, mas o que permanece em minha memória eram as peças que pregávamos durante os 30 minutos antes do horário de ir deitar. Lembro-me das danças que coreografávamos enquanto fazíamos a limpeza do almoço e das conversas rápidas sobre nos tornar melhores amigos de pessoas que hoje considero amigas queridas por mais de 20 anos. Em algum momento, entre o trabalho pesado, as noites curtas e as brincadeiras malucas, nossos líderes de equipe ainda nos faziam memorizar as escrituras. O primeiro versículo que memorizamos chegando ao acampamento foi: "Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos." Marcos 10:45. Era um versículo novo para mim. Eu não sabia até então que servir fazia parte do pacote para o qual eu me alistara, que era o próprio testemunho da vida de Jesus, até ter memorizado aquele versículo. Porém, naquele verão, tive uma prévia do que significa entregar a minha vida. Tenho também um álbum cheio de fotos de momentos especiais com 30 outras pessoas. Não fomos exatamente sofredores naquele mês e certamente não estávamos fazendo nada em segredo, mas tive uma amostra grátis do que era servir. Na época, o serviço, e ainda menos serviço oculto do tipo que Jesus ofereceu ao lavar os pés manchados de seus discípulos, exercia pouca atração sobre mim. E não me parecia necessário. Naquela fase inicial de meu relacionamento com Deus, tudo parecia novo, brilhante e divertido. Eu não estava inclinada a gastar muito tempo pensando naqueles versículos menos glamourosos da Bíblia. Pelo contrário, dava um jeito de encaixar as escrituras em formatos que fizessem sentido para mim. Eu lia: "Qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo." Mateus 20, 26-27. Ora, eu poderia ler este versículo como um convite, uma forma de experimentar as melhores intenções de Deus em relação a mim pelo serviço. Entretanto, quando a minha versão adolescente o interpretava, eu entendia algo assim: "Crie coragem e sirva. Somos chamados para andar com pessoas nas classes mais humildes." Eu lia: "Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado." Mateus 23, do 11 ao 12. E interpretava: "Sufoque o desejo de fazer algo para você mesma. Servir é a melhor coisa a fazer e a única coisa que realmente importa." Mas havia uma dissonância gritante entre meu desejo de ser notada e as mensagens que eu recebia, as quais pareciam ensinar que desejos como esses eram errados. Para conciliar minha compreensão do serviço com os meus desejos de reconhecimento e aclamação, que não eram apenas um efeito colateral da juventude e imaturidade, mas inerentes a mim antes e depois da adolescência, eu os sufoquei. Eu os enterrei profundamente e passei a detestar aquela parte de mim que ansiava por ser notada. Sentia repugnância de qualquer parte de mim que não se alinhasse a minhas reinterpretações do que significava servir. Não me ocorreu perguntar a mim mesma: será que Deus me fez com o desejo de ser vista e celebrada? E estes desejos estão simplesmente fora de foco?